Olá, vamos discutir hoje o capítulo 4 do Capital, intitulado A Transformação do Dinheiro em Capital. Com isto, Marx quer dizer, logo de início, que nem todo dinheiro é capital, é apenas sob determinadas circunstâncias concretas que o dinheiro se transforma em capital. Ou seja, é apenas sob determinadas condições concretas que um determinado montante monetário retorna ao seu possuidor sob a forma de um montante monetário acrescido. Para fazer esta discussão, Marx divide o capítulo em 3 itens. Discutiremos hoje o item 1, que se intitula A Forma Geral do Capital, ou seja, o processo mais geral pelo qual o dinheiro se transforma em capital. Para Marx, a circulação de mercadorias é o ponto de partida do capital. Portanto, produção de mercadorias e circulação desenvolvida de mercadorias através do comércio formam os pressupostos históricos a partir dos quais o capital emerge. É importante observar que, nesta afirmação, Marx está mostrando que a mercadoria ela antecede à existência do capitalismo. Do mesmo modo, o capital antecede à existência do capitalismo. Existe capital em outros modos de produção. Existe capital no modo de produção escravista, na Roma e Grécia Antiga. Existe capital na Idade Média, através do comércio, ainda que fosse um comércio bastante restrito. O que não ocorria é o capital ser o elemento central que dá a dinâmica à sociedade. O que não ocorria era a produção ser transformada automaticamente em algo para ser vendido no mercado. Se produzia fundamentalmente valores de uso e não valores de troca, e não valores. Marx observa que a circulação das mercadorias, isto é, da troca dos diversos valores de uso, engendra como seu produto final o dinheiro. Não podemos esquecer também que, para uma mercadoria transformar-se em valor de troca, ela precisa ter um valor de uso, ela precisa possuir alguma utilidade para quem pretende comprar aquele produto do trabalho. Na medida em que as trocas se generalizaram, Marx sempre observará que o dinheiro passará a ocupar o papel de mediador universal. O dinheiro também é uma mercadoria, mas vai ser a mercadoria através das quais todas as demais mercadorias se representam enquanto equivalentes. Portanto, com uma nota de R$ 10, é possível comprar tanto 10 cadernos, como também comprar um galão de água, porque o dinheiro será este mediador universal entre as mercadorias. E esse produto final da circulação das mercadorias é a primeira fórmula de manifestação do capital. É a primeira forma de manifestação do capital. Marx continua observando que todo novo capital entra no mercado de mercadorias, de trabalho ou de dinheiro, como dinheiro que deve ser transformado em capital mediante um processo determinado. Aqui convém novamente explicar. Quando ele diz que todo novo capital entra no mercado de mercadorias, significa
que o possuidor de dinheiro precisará comprar matérias-primas para realizar uma determinada produção. Quando ele diz que todo capital entra no mercado de trabalho, significa que todo possuidor de mercadorias terá que comprar uma mercadoria específica, que é a força de trabalho. E quando ele diz que todo capital entra no mercado de dinheiro, ele está mostrando que muitas vezes a produção, para ser realizada, depende de empréstimos, depende de um determinado quantum monetário para que possa ser realizada. A produção capitalista, ela não é a produção de um objeto. A produção capitalista é a produção de uma infinidade do mesmo objeto, visando o mercado e visando a acumulação cada vez maior do dinheiro. O dinheiro como dinheiro e o dinheiro como capital, portanto, se distinguem. Significa que, se eu tenho R$ 100 no bolso e gasto imediatamente estes R$ 100 para comprar alguns sacos de arroz ou de feijão, isto não é capital. Agora, se eu utilizo estes R$ 100 para comprar sacos de feijão e sacos de arroz para revendê-los e, com isso, obter um ganho a mais, isto significa que eu estou buscando transformar meu dinheiro em capital. No entanto, a forma dinheiro, exclusivamente enquanto consumo imediato, e a forma dinheiro como investimento, ela possui uma característica diferente no processo de circulação. Como dirá Marx, mais uma vez, o dinheiro como dinheiro e o dinheiro como capital se distinguem por sua diferente forma de circulação. A forma imediata da circulação de mercadorias é MDM, ou seja, mercadoria que é vendida em troca de dinheiro, obtendo-se um determinado quantum de dinheiro, e com este dinheiro eu compro uma outra mercadoria. Ou, como diz Marx, vender para comprar. Eu vendo os sacos de arroz para poder comprar um sapato. Mas, ao lado dessa forma, encontramos uma segunda, especificamente diferente, a forma DMD, ou seja, dinheiro, mercadoria, dinheiro, o que significa comprar para vender. Neste sentido, o processo ele não se encerra, ele tem uma continuidade. Eu tenho o dinheiro, transformo o dinheiro em uma determinada mercadoria e esta mercadoria eu vou vender para obter um determinado ganho. Obtido este determinado ganho, comprarei mais da mesma mercadoria para continuar vendendo aquela mercadoria por um preço mais elevado ou para ter um ganho extra em relação àquilo que eu paguei. No primeiro momento, o circuito se fecha, porque é um circuito fundamentalmente para o consumo. No segundo circuito, o circuito continua, porque ele está dado pelo fluxo contínuo da acumulação. O dinheiro que circula na forma dinheiro, mercadoria, dinheiro, diz Marx, torna-se capital e, segundo sua determinação, já é capital. Por que este dinheiro já é capital? Porque quando ele entra no processo de compra de mercadoria, já se está visando vender aquela mercadoria para obter mais dinheiro. Significa que aquele que detém o dinheiro já está visando um processo de acumulação contínua. O processo de circulação dinheiro, mercadoria, dinheiro, resumido por Marx na expressãozinha DMD, seria absurdo e vazio
se a intenção fosse realizar a troca de um mesmo valor em dinheiro pelo mesmo valor em dinheiro. Ou seja, seria um absurdo comprar sacos de arroz e feijão por R$ 100 para vender os mesmos sacos de arroz e feijão por R$ 100. Muito mais simples seria, diz Marx, muito mais simples e seguro seria o método do entesourador, aquele que guarda o dinheiro embaixo do colchão, que, em vez de expô-las ao perigo da circulação, deixaria o dinheiro guardado tranquilamente em algum lugar, sem correr o risco de não vender a mercadoria ou ter que vender aquela mercadoria que comprou por um preço menor do que aquele que pagou inicialmente. Marx continua observando que o dinheiro, sob a forma de capital, percorre um movimento peculiar e original, totalmente distinto do movimento que percorre na circulação simples de mercadorias. A circulação simples de mercadorias é aquela na qual eu tenho o dinheiro, eu tenho a mercadoria que vou trocar por dinheiro, e do dinheiro eu compro uma outra mercadoria para o meu consumo. O dinheiro, sob a forma de capital, percorre um movimento peculiar e original, totalmente distinto do movimento que percorre na circulação simples de mercadorias. Por exemplo, nas mãos do camponês que vende o cereal e, com o dinheiro assim obtido, compra roupas. Esta é a circulação simples. Temos, portanto, de examinar as características distintivas das formas dos ciclos DMD, dinheiro, mercadoria, dinheiro, e MDM, mercadoria, dinheiro, mercadoria. A diferença de conteúdo que se esconde atrás destas diferenças formais. Aqui Marx está apontando para uma questão metodológica fundamental. Esta questão metodológica é aquela que une forma e conteúdo. Marx não está olhando apenas para a forma da circulação, e muito menos ele está olhando, ou passará a olhar, apenas para o conteúdo da circulação. Para ele, forma e conteúdo compõem uma unidade, e é enquanto tal que precisam ser pensadas. Forma e conteúdo envolvem a totalidade do circuito, envolvem uma mercadoria específica e um dinheiro específico. Marx observa que o processo de circulação, ele tem certas características gerais, mas comporta também características específicas. Como características gerais comuns, ou como diz Marx, como forma comum, confrontam-se um com o outro os mesmos dois elementos reificados, ou seja, coisificados: mercadoria e dinheiro. Por que ele fala de elementos reificados? Porque no processo de troca, dentro da sociedade capitalista, a mercadoria ela é apenas vista como uma coisa. Ela é tempo de trabalho socialmente útil. Não está em pauta os trabalhos concretos que foram materializados em determinada mercadoria. E o dinheiro, ele também é uma coisa. Ele é a representação ideal para se comprar outras coisas. Daí que, como forma comum, confrontam-se um com o outro os mesmos dois elementos reificados, coisificados, ou seja, mercadoria e dinheiro. E, portanto, um comprador e um vendedor. Nos dois casos, temos a mediação, a intervenção de três partes. Temos três partes contratantes. Uma que vende, outra que compra, e a terceira compra e vende alternadamente.
Notem que aqui Marx está olhando para a forma e não para o conteúdo. No entanto, diz ele, diferencia os dois ciclos, ou seja, MDM e DMD, o fato de que na circulação simples MDM, o ciclo começa com a venda e termina com a compra, ao passo que a circulação do dinheiro como capital, isto é, a circulação dinheiro, mercadoria, dinheiro, DMD, começa com a compra e termina com a venda. Na primeira, na circulação simples, o ponto de partida e de chegada do movimento é a mercadoria. Na segunda, é o dinheiro. Na primeira forma, aquela à qual o Marx fez a referência do camponês, na primeira forma, o que medeia o curso inteiro da circulação é o dinheiro. Na segunda, é a mercadoria. No processo MDM, portanto, o dinheiro é o mediador para a obtenção de um valor de uso. Já no processo DMD, a mercadoria física é mediadora para a obtenção de mais dinheiro. Na circulação MDM, o dinheiro é transformado em mercadoria, que serve como valor de uso e é, portanto, gasto de modo definitivo na compra de uma outra mercadoria. Já na forma contrária, DMD, o comprador desembolsa o dinheiro com a finalidade de receber dinheiro como vendedor. Portanto, a finalidade não se encerra com a compra de um valor de uso. Na compra da mercadoria, ele lança dinheiro na circulação para dela retirá-lo novamente por meio da venda da mesma mercadoria. Ele liberta o dinheiro com a intenção de recapturá-lo. O dinheiro é, portanto, apenas adiantado. Significa que o capitalista vai utilizar o dinheiro para recuperar lá na frente, com a venda, o dinheiro. Mas é lógico que este dinheiro que o capitalista busca recuperar é um dinheiro que volte para as suas mãos de uma maneira acrescida. Na forma MDM, a mesma peça monetária muda duas vezes de lugar. O vendedor a recebe do comprador e a passa a outro vendedor. O processo inteiro, que começa com o recebimento do dinheiro em troca da mercadoria, conclui-se com o dispêndio do dinheiro por mercadoria. Já na forma DMD, não é a mesma peça monetária que muda duas vezes de lugar, mas a mesma mercadoria, e o comprador a recebe das mãos do vendedor e a passa às mãos de outro comprador. Portanto, estamos aqui em um circuito que não se encerra no âmbito do valor de uso. Por outras palavras, vender a mercadoria mais caro do que foi comprada em nada vai alterar, diz Marx, o processo. Apenas ocorre que o refluxo do dinheiro modifica a grandeza da quantia de dinheiro que reflui, retorna aos bolsos do possuidor do dinheiro de maneira acrescida. É por isso que o dinheiro ele vai ter este movimento de ida e volta. O capitalista investe 100 libras, com isto produz mercadorias, vende as mercadorias e obtém, com a venda das mercadorias, 110 libras. Volta para ele o dinheiro, a representação ideal de todas as mercadorias, mas já não é mais o mesmo quantum de dinheiro. É um quantum de dinheiro acrescido, aquilo que geralmente se representa sob a fórmula de dm de'. O fenômeno do refluxo, propriamente dito, ocorre assim que a mercadoria comprada é revendida,
ou seja, assim que o ciclo DMD é completado. Sempre lembrando que este D final já não é o mesmo D inicial. Pelo contrário, é o D', ou o D mais delta, como vamos encontrar, por exemplo, em Marx, no capítulo 6º, inédito do Capital. Temos aqui uma diferença palpável, portanto, entre a circulação do dinheiro como capital e sua circulação como mero dinheiro. Observem que aqui Marx está mostrando como que já estamos no âmbito do conteúdo, como que, para além da forma, está contido também um determinado conteúdo. E é necessário investigar qual é a especificidade deste conteúdo, e não apenas ficar preso à forma pela qual se dá a circulação dos produtos do trabalho na sociedade. O ciclo MDM, portanto, da circulação simples, o ciclo MDM está inteiramente concluído tão logo o dinheiro obtido com a venda de uma mercadoria é novamente empregado na compra de outra mercadoria. Utilizo o dinheiro para comprar uma mercadoria que vai me ser útil sob a forma de valor de uso. Já em DMD, aquela que vai conter no seu processo final o D', já em DMD, ao contrário, o refluxo do dinheiro é condicionado pelo modo como ele é gasto. Sem esse refluxo, a operação está fracassada, ou o processo está interrompido, ou ainda não concluído. Significa que no ciclo DMD, necessariamente o capitalista precisa vender a sua mercadoria para que ele tenha o retorno do seu dinheiro. Se ele obtiver menos dinheiro no final do que ele obteve no início, ele não realizou o seu capital adequadamente. O seu capital se desvaloriza. Se ele obtiver o mesmo quantum de dinheiro, significa que ele não aumentou o seu capital e seu intento como capitalista está fracassado. E, na pior circunstância, se ele não vender a mercadoria, aí ele está decisivamente falido, porque o que ele gastou não vai retornar para as suas mãos. Daí Marx colocar estas três situações. Já em DMD, ao contrário, o refluxo do dinheiro é condicionado pelo modo como ele é gasto. Sem esse refluxo, ou seja, sem o retorno do dinheiro para as mãos do capitalista, sem esse refluxo, a operação está fracassada, ou o processo está interrompido, ou ainda não concluído. O ciclo MDM, portanto, aquele da reprodução simples, o ciclo MDM parte do extremo de uma mercadoria e conclui-se com o extremo de uma outra mercadoria, que abandona a circulação e ingressa no consumo, sob a forma de valor de uso. Satisfaz, assim, uma necessidade. Portanto, é valor de uso, coisa útil, é o fim último do processo. O camponês vende o seu excedente, obtém um determinado dinheiro lá naqueles primórdios da Idade Média, e com esse dinheiro ele vai comprar alguma coisa que não seja os cereais dos quais ele necessita. Pode ser um sapato, pode ser uma ferramenta, mas de qualquer maneira ele está comprando um valor de uso. O oposto ocorre no ciclo DMD, que é o ciclo que vai permear a acumulação capitalista. O oposto ocorre no ciclo DMD. Aqui se parte do dinheiro, que já entra no circuito como capital, ou seja, sendo dinheiro que procura se valorizar, se parte do dinheiro e a ele se retorna. Neste caso, a força motriz e fim último é o próprio valor de troca, a mercadoria, e não a satisfação de uma necessidade, ou seja, o valor de uso, ou seja, o consumo.
Na circulação simples de mercadorias, diz Marx, os dois são mercadorias, da mesma grandeza de valor. Porém, são valores de uso qualitativamente diferentes, por exemplo, cereal e roupas. A troca de produtos, a variação das matérias nas quais o trabalho social se apresenta, é o que constitui aqui o conteúdo do movimento. O oposto ocorre no circuito DMD. Na circulação DMD, ou seja, na circulação na qual se busca ampliar o capital que entrou no processo, na circulação DMD, ambos os extremos são dinheiro, portanto, não valores de uso qualitativamente distintos, uma vez que o dinheiro é justamente a figura transformada das mercadorias, na qual estão apagados seus valores de uso específicos. Lembrando que o dinheiro é a representação ideal das mercadorias. No caso da circulação simples, o que temos são mercadorias distintas. No caso da circulação capitalista, o que temos é o dinheiro, que está numa parte do processo e retorna sob a forma idêntica de dinheiro na outra ponta do processo. Nesta forma, que é o ciclo capitalista, uma quantia de dinheiro só pode se diferenciar da outra quantia de dinheiro por sua grandeza. Dinheiro continua sendo a forma dinheiro. No entanto, já não voltam mais a 100 libras, voltam 110 libras. Ambos têm a forma de dinheiro, mas no processo final temos um dinheiro acrescido que vai servir para reiniciar o processo de tal modo a permitir que os 110 se transformem em 220, 330, 660 e assim continuamente. Assim, o processo DMD não deve seu conteúdo a nenhuma diferença quantitativa de seus extremos, pois ambos são dinheiro, mas apenas a sua distinção Assim, o processo DMD não deve seu conteúdo a nenhuma diferença qualitativa de seus extremos, porque ambos são dinheiro. Pois ambos são dinheiro, mas apenas a sua distinção quantitativa. Por que quantitativa? Quantitativa porque se investiu 100 libras e se retornou 110 libras. Significa que continua sendo dinheiro. Qualitativamente, ambas são notas, mas quantitativamente são montantes diferenciados de notas. Ao final do processo, portanto, mais dinheiro é tirado da circulação do que nela fora lançado inicialmente. A forma completa deste processo é, portanto, diz Marx, não apenas DMD, e sim DM de linha, isto é, a quantia de dinheiro inicialmente adiantada mais um incremento. Invisto 100 libras e, ao final do processo, embolso 110 libras, ou seja, 10 libras a mais. Este excedente é o que Marx chamará por mais-valor ou mais-valia. Assim, o valor originalmente adiantado, inicialmente adiantado, não apenas se conserva, portanto, a 100 libras, não apenas se conserva na circulação, mas se apresenta ao final do processo acrescido, mudou sua grandeza de valor, ou seja, 110 libras. Acrescentou, desse modo, ao valor original um mais valor, e esse movimento o transforma em capital. É importante observar que o mais-valor para Marx não decorre de se vender a mercadoria por um preço elevado. O mais-valor ele vai nascer dentro do processo no qual se extrai trabalho excedente. O fato de um comerciante vender uma determinada mercadoria
acima do seu valor, não muda em nada o valor da mercadoria, porque o valor da mercadoria ele é dado pelo tempo de trabalho socialmente necessário que se exigiu para produzir aquela mercadoria e garantir a existência da força de trabalho. O que o capitalista se apropria é do trabalho excedente, como já tivemos oportunidade de discutir em outros vídeos, nos quais investigamos capítulos do Capital. A repetição ou renovação da venda para comprar encontra sua medida num fim último, o consumo, a satisfação de determinadas necessidades. Na compra para vender, ao contrário, o início e o fim são o mesmo: dinheiro, valor de troca, e, desse modo, o movimento é interminável. Interminável porque o capitalista ele não realiza o circuito produtivo apenas uma vez. Tão logo ele obtenha sucesso com a venda da sua mercadoria, ele vai procurar recomeçar todo o ciclo de tal modo a acumular ainda mais capital. Se D fosse gasto totalmente, portanto, se o dinheiro fosse gasto totalmente, isto é, apenas como dinheiro, deixaria de desempenhar seu papel de ser capital. É o que acontece com o salário que recebemos. Nós não usamos o salário em geral como capital, e sim como um mediador para consumir valores de uso. Portanto, o salário ele não é capital. Uma parte do salário pode, sob circunstâncias bastante específicas, até transformar-se em capital, mas na totalidade ou quase na totalidade dos casos, o dinheiro que se ganha sob a forma de salário, ele é gasto apenas sob a forma de dinheiro. O objetivo, no caso da acumulação capitalista, é a valorização do valor, ou seja, é extrair cada vez mais trabalho excedente, é extrair cada vez mais da força de trabalho um plus, um a mais, aquilo que, além de remunerar a força de trabalho, garante ao capitalista o seu ganho. Mas o objetivo é a valorização do valor no circuito capitalista, de tal modo que, ao fim do movimento, o dinheiro surge novamente como seu início, isto é, como ponto de partida para novo ciclo dinheiro, mercadoria, dinheiro. Assim, o fim de cada ciclo individual em que a compra se realiza para a venda constitui por si mesmo o início de um novo ciclo. A circulação simples de mercadorias, diz Marx, a venda para a compra, aquela na qual o objetivo é a aquisição de um valor de uso, a circulação simples de mercadoria serve de meio para uma finalidade que se encontra fora da circulação, ou seja, o consumo individual, a apropriação de valores de uso, a satisfação de necessidades. Por sua vez, a circulação do dinheiro como capital é, ao contrário, um fim em si mesmo, pois a valorização do valor existe apenas no interior desse movimento sempre renovado. O movimento do capital é, por isso, desmedido. O que Marx quer dizer com isso? Desmedido porque o capital sempre procurará ampliar o dinheiro sob a forma de novo capital. Marx sempre afirmou que o capital é uma fera voraz. O limite para o capital é o próprio capital. Ou seja, enquanto o capital conseguir gerar mais capital, ele continuará investindo, ele continuará aplicando aquele dinheiro que desde o início já é capital para obter mais capital. Daí a ideia de que o movimento do capital é, por isso, desmedido. Não tem limites. O limite para o capital é sempre o próprio capital. Como portador consciente desse movimento, o possuidor de dinheiro se torna capitalista.
portador consciente, porque desde o início, aquele que está utilizando as 100 libras para colocar no ciclo de acumulação, tem clareza de que ele quer obter, ao final do processo, mais do que 100 libras. Como portador consciente desse movimento, o possuidor de dinheiro se torna capitalista. Sua pessoa, ou melhor, seu bolso, é o ponto de partida e de retorno do dinheiro. Enquanto estiver entrando mais libras em seu bolso, mais ele estará estimulado a dar continuidade ao mesmo processo produtivo de uma maneira ampliada. A valorização do valor, ou seja, a valorização do tempo de trabalho social médio contido nas mercadorias, uma vez que valor é tempo de trabalho social médio materializado nas mercadorias. É aquilo que Marx chama de geleia geral de trabalho, é trabalho abstrato. A valorização do valor é sua finalidade subjetiva, pessoal, e é somente enquanto a apropriação crescente da riqueza abstrata, portanto, da riqueza geral, sob a forma de mercadorias, e é somente enquanto a apropriação crescente da riqueza abstrata é o único movimento de suas operações que ele funciona como capitalista ou capital personificado, dotado de vontade e consciência. Aqui é importante observar que Marx não está olhando para o capitalista enquanto indivíduo. Marx sempre está olhando para o capitalista enquanto suporte de determinadas relações sociais. É uma observação que ele faz ao prefácio de uma das edições do Capital. Não olhamos o capitalista enquanto indivíduo, e sim olhamos para o capitalista enquanto suporte de determinadas relações sociais de produção. Retornando, portanto, a esta passagem. A valorização do valor é a sua finalidade subjetiva. E é somente enquanto a apropriação crescente da riqueza abstrata é o único motivo de suas operações, que ele funciona como capitalista, que ele funciona como capitalista ou capital personificado, dotado de vontade e consciência. Nesse sentido, o valor de uso jamais é a finalidade imediata da produção capitalista. É lógico que para uma mercadoria ser vendida, ela precisa ter um determinado valor de uso. No entanto, não é ao valor de uso que o capitalista está mirando, e sim ao valor de troca da mercadoria, de tal modo que esta mercadoria possa se realizar enquanto valor, ou seja, enquanto tempo de trabalho social médio que nela foi materializado. Essa caça apaixonada ao valor é comum ao capitalista e ao entesourador. Mas, enquanto o entesourador é apenas o capitalista ensandecido, o capitalista é o entesourador racional. Aqui Marx está colocando questões de uma maneira irônica, mas igualmente importantes. A primeira delas é essa caça apaixonada ao valor. Significa que o capitalista ele não domina o capital, e sim o capital domina o capitalista. O capitalista ele vende a sua alma ao capital. Marx coloca também a ironia de que o entesourador é o acumulador ensandecido, porque o entesourador é aquele que apenas está querendo ter mais dinheiro embaixo do colchão. Ao passo que o capitalista moderno é o entesourador racional, ou seja, ele acumula, ele quer também acumular mais dinheiro, mas ele vai fazer isso investindo seu dinheiro de tal modo a obter no processo produtivo ou então no movimento de especulação financeira este mais dinheiro. Racional no sentido de que ele planeja como vai obter
este mais dinheiro ao final do processo, de tal modo a colocar este mais dinheiro de novo dentro do processo para que aporte mais dinheiro. O entesourador, diz Marx, procura atingir seu objetivo conservando seu dinheiro fora da circulação, embaixo do colchão. O capitalista, mais inteligente, lança sempre o dinheiro de novo em circulação. As formas independentes, as formas dinheiro que o valor das mercadorias assume na circulação simples, servem apenas de mediação para a troca de mercadorias e desaparecem no resultado do movimento. Uma vez que obtido o valor de uso, o circuito se encerra. Já na circulação DMD, portanto, na circulação capitalista, a mercadoria, na circulação DMD, ao contrário, mercadoria e dinheiro funcionam apenas como modos diversos de existência do próprio valor, portanto, do trabalho abstrato. O dinheiro como seu modo de existência universal, a mercadoria como seu modo de existência particular, por assim dizer, disfarçado. Dinheiro no seu modo de existência universal, uma vez que ele é o mediador de todas as demais mercadorias. E a mercadoria com seu modo de existência particular, porque cada mercadoria precisa ter determinadas formas concretas, determinadas utilidades específicas para poder ser vendida como mercadoria. No entanto, em ambas está aqui contida ao fato de que pertencem à totalidade do movimento que vai permitir ao capitalista acumular mais capital. Na forma dinheiro, mercadoria, dinheiro acrescido, o valor passa constantemente de uma forma a outra, uma vez que o circuito continua, sem se perder nesse movimento, e com isso transforma-se no sujeito automático do processo. Encerrada a produção, vende-se a produção, reinicia-se a produção e assim subsequentemente. O valor por debaixo de sua constante variação de forma, aparecendo ora como dinheiro, ora como mercadoria, altera sua própria grandeza e, como mais valor, repele a si mesmo como valor originário, valoriza a si mesmo. Por que repele a si mesmo? Repele a si mesmo porque não interessa ao capitalista apenas obter 10 libras a mais. Ele vai ter que negar esta forma, negar no sentido de superar esta forma das 110 libras e fazer com que elas se convertam em 220 libras. Obtidas 220 libras, ele vai negar esta forma das 220 libras para transformá-la em 440 libras, e assim por diante. Daí esta afirmação de Marx de que o valor, por debaixo de sua constante variação de forma, aparecendo ora como dinheiro, ora como mercadoria, altera sua própria grandeza e, como mais valor, repele a si mesmo como valor originário, valoriza a si mesmo. Pois o movimento em que ele adiciona mais valor é seu próprio movimento. Sua valorização é, portanto, autovalorização. Então, autonegação aqui não está no sentido de que este dinheiro se destrói, e sim no sentido de que aquele montante obtido, ele é utilizado num novo circuito produtivo. Para isso, ele tem que se autonegar, se autossuperar na sua forma de 110 para transformar-se em 220, ou 220 em 440, e assim subsequentemente. Por ser valor, ele recebeu a qualidade oculta de adicionar valor. Como sujeito usurpador de tal processo, no qual ele assume ora a forma do dinheiro, ora a forma da mercadoria, porém conservando-se, expandindo-se nessa mudança, o valor requer, sobretudo, uma forma independente por meio da qual sua identidade possa ser constatada. E tal forma ele possui apenas no dinheiro.
Aqui Marx está voltando novamente à ideia do dinheiro como mediador universal, como representação ideal de todas as demais mercadorias. É sempre bom lembrar também que, embora Marx esteja falando aqui dinheiro e mercadoria, para ele o dinheiro também é uma mercadoria. Daí que o que temos aqui são mercadorias se relacionando com mercadorias, através da mediação que os vendedores de mercadorias estabelecem, uma vez que estas mercadorias não chegam sozinhas ao mercado. Elas precisam de um agente para produzi-las e para comercializá-las. Muito embora, na forma tal como se apresentam as trocas da sociedade capitalista, estas relações se manifestem de um modo totalmente fetichizado, como Marx discute no capítulo 1 do Capital. O dinheiro constitui o ponto de partida e de chegada de todo o processo de valorização. Mas o dinheiro vale aqui apenas como uma das duas formas do valor. A primeira forma é a mercadoria, especificamente, a caneca, um vaso, etc. A segunda forma de valor é o próprio dinheiro, que é o representante universal de todas as demais mercadorias. Se não assume a forma da mercadoria, o dinheiro não se torna capital. Portanto, o dinheiro, diz Marx, não se apresenta aqui em antagonismo com a mercadoria, como ocorre no entesouramento. O capitalista sabe que toda mercadoria é dinheiro, não só em sua fé, mas também na realidade, que ela é um meio milagroso de se fazer mais dinheiro a partir do dinheiro. É lógico que dinheiro não produz dinheiro. O que vai produzir, transformar dinheiro em mais dinheiro, é a extração do sobretrabalho. Marx vai analisar esta relação do dinheiro produzindo mais dinheiro, ou o fetiche na sua forma mais elevada, quando ele analisa o rendimento e suas fontes, ou mesmo no capítulo A Fórmula Trinária. Se na circulação simples, aquela mercadoria, dinheiro, mercadoria, se na circulação simples o valor das mercadorias atinge no máximo uma forma independente em relação a seus valores de uso, aqui ele se apresenta, de repente, como uma substância em processo, que move a si mesma e para a qual mercadorias e dinheiro não são mais do que meras formas. E continua Marx. Em vez de representar relações de mercadorias, ele agora entra numa relação privada consigo mesmo. Como valor original, ele se diferencia de si mesmo como mais valor. Por quê? Porque, num primeiro momento, eram 100 libras, agora continua sendo dinheiro, só que sob a forma de 110 libras, constituindo, na verdade, uma única pessoa, pois é apenas por meio do mais valor que se torna capital. E, assim que é gerado o filho, e por meio do filho o pai, desaparece sua diferença e eles são apenas um. Significa que muda o quantitativo, na medida em que o dinheiro entra na acumulação sob a forma de capital. Qualitativamente, nós temos dinheiro e dinheiro, mas quantitativamente, nós temos dinheiro que se acresceu em mais dinheiro. O valor se torna, assim, valor em processo, dinheiro em processo, e, como tal, capital. Lembrando que quando Marx fala de valor, ele está falando da mercadoria e do tempo de trabalho social médio materializado na mercadoria, o trabalho abstrato. O valor se torna, assim, valor em processo, dinheiro em processo, e, como tal, capital. Ele sai da circulação, volta a entrar nela, conserva-se sob a forma de dinheiro
e multiplica-se em seu percurso, ou seja, multiplica a forma dinheiro. Sai da circulação aumentado e começa o mesmo ciclo novamente. Então, ele retorna aos bolsos do capitalista sob a forma não mais de 100 libras, e sim de 110 libras. E estas 110 libras são o ponto de partida para reiniciar o ciclo de acumulação. Dinheiro e dinheiro acrescido, dinheiro que cria dinheiro, é a descrição do capital na boca dos seus primeiros intérpretes, os mercantilistas. Comprar para vender, ou, mais acuradamente, comprar para vender mais caro. Dinheiro, mercadoria e mais dinheiro, portanto, DM de linha, parece ser apenas um tipo de capital, a forma própria do capital comercial. Marx está fazendo aqui referência aos mercantilistas que trabalhavam com a ideia de que uma nação é tanto mais rica quanto mais dinheiro ela tiver nos seus cofres. Daí que se recomendava a cada nação de vender o máximo possível e não comprar nada da outra nação. Uma vez que se comprassem da outra nação, o dinheiro se esvairia e os cofres não ficariam cheios. Então, Marx está mostrando aqui que, para os mercantilistas, o dinheiro ele vai produzir mais dinheiro na medida em que se acumula. Marx fará uma longa discussão a respeito dos mercantilistas e, mais especificamente, num momento posterior, sobre os fisiocratas, no seu livro Teorias da Mais-Valia. Mas também o capital industrial é dinheiro que se transforma em mercadoria e, por meio da venda da mercadoria, retransforma-se em mais dinheiro. Eventos que ocorram entre a compra e a venda, fora da esfera da circulação, não alteram em nada essa forma do movimento. Significa que, fora desta esfera, pode acontecer de venderem mais caro ou de comprarem mais caro. Mas este movimento, ele não se altera. O movimento é o de dinheiro que tem por finalidade ser utilizado para trazer de retorno ao seu proprietário mais dinheiro. Por fim, no capital a juros, a circulação DM de linha aparece abreviada, uma vez que no capital a juros se tem a ilusão, a fetichização de que eu empresto R$100 e 2 meses depois recebo 150, como se o dinheiro tivesse a propriedade mágica de acrescentar o seu próprio valor. Mas Marx não estará discutindo neste item esta questão. Discutirá estas questões em outro momento do Capital. Por fim, no Capital a juros, a circulação DM de linha aparece abreviada, de modo que seu resultado se apresenta sem a mediação ou, dito em estilo lapidar, como dinheiro, dinheiro acrescido, de linha, dinheiro que é igual a mais dinheiro, ou valor que é maior do que ele mesmo. Na verdade, portanto, dinheiro, mercadoria e dinheiro acrescido é a fórmula geral do capital, tal como ele aparece imediatamente na esfera da circulação. Quando Marx retorna aqui à ideia do DM de linha, ele está assinalando que o dinheiro, para voltar de uma maneira acrescida, precisa necessariamente passar pelo processo de produção. Dinheiro não vai gerar mais dinheiro, o que permite acrescentar ao capitalista acrescentar este dinheiro é a extração do trabalho excedente. Com estes elementos, Marx encerra a discussão do item 1 deste capítulo 4 do Capital. O item 2, ele dedicará a investigar as contradições da fórmula geral. Mas este item 2 deixamos para uma outra próxima oportunidade. Espero que tenham gostado, que esta forma de ler o capítulo contribua para o entendimento do pensamento marxiano e para vencer os desafios da leitura do Capital, e nos veremos em breve com outros vídeos.
Assinem o nosso canal, encaminhem suas considerações positivas e negativas e continuemos aqui nosso trabalho em defesa da ciência e em defesa da sociologia. Até breve.